Gostaram do piano, né? Ele é famoso. Eu vou botar lá na nota de rodapé lá o endereço para vocês apreciarem a boa música, né? E esse nosso vídeo, ele tem uma particularidade. Se você não gostar da temática, não gostar da análise, mas quiser ouvir uma boa música, é só ir lá embaixo na nota de rodapé que tem lá o endereço eletrônico, né? É uma particularidade do nosso vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, e dependendo do momento em que você estiver assistindo. Vamos analisar hoje, sexta-feira, 26 de março de 2021, eu tenho que olhar a data. Esse 2021 não caiu na minha cabeça ainda, não sei porquê. Mas vamos analisar as expectativas, as incertezas e também o desemprego. As expectativas dos agentes econômicos possibilitam o aumento ou a redução do nível de emprego. Ora, as empresas contratam mão de obra se existir probabilidade de lucratividade no futuro. Caso contrário, até que os indicadores econômicos e financeiros apresentem um cenário salutar e próspero, o nível de emprego é debilitado. As expectativas, elas são constituídas por inúmeros fatores, não vou falar todos não, calma. Como, por exemplo, a efetiva política econômica recessiva, o débil e contravertido discurso governamental, as promessas principalmente visando a próxima eleição e etc. Mas eles não são capazes de reverter os projetos e os programas de natureza empresarial no presente. Já foi época, né? O empresário já está mais calejado, está mais atento, né? E sabe muito bem que você não pode prometer algo que não possa cumprir. O governo está desenvolvendo uma política recessiva, um exemplo, né? Como é que ele vai poder fazer promessas que haverá crescimento, que o PIB vai aumentar, que a produção será maior, que a lucratividade das empresas também será maior? Se estamos num cenário recessivo. Mas o empresário de hoje está mais atento a esses embustes. O litígio e a busca pela supremacia ideológica, partidária, etc., né, desestabilizam o cenário econômico, gerando incerteza e desemprego. Porém, quando os três poderes não cumprem na totalidade o estabelecido na Constituição brasileira, destarte, a situação ainda é pior, em razão da potencialidade de seus integrantes. É claro,
um vereador de uma cidade que tem um PIB inexpressivo, né? Se ele falar algo, não vai afetar tanto a economia, né? Mas um ministro, né? Quando ele fala, o ministro pode ser do executivo, mas pode ser o ministro também do Supremo, ok? Ambos, né? Vão afetar a economia. Vão afetar a economia. As políticas partidárias possuem uma dinâmica, um calendário e propósitos que nem sempre estão em uníssono com os anseios da sociedade, aí, famílias e empresas, né? Por conseguinte, essa mazela acirra a incerteza, dificultando a expansão da economia, ou seja, desemprego. Existe uma exceção na economia brasileira em relação à recessão, pois, em razão da pandemia, o governo Bolsonaro, eu falo governo Bolsonaro mas é o Bolsonaro, a equipe econômica dele não, é o Bolsonaro, né? Mas o governo Bolsonaro, por intermédio do auxílio emergencial, monetizou a economia através do auxílio emergencial, ou seja, injetou recursos aos mais desfavorecidos, objetivando a possibilidade de não ocorrer, né, um caos político, né, porque o pessoal sem emprego, né, passando as necessidades mais prementes, né? Então a possibilidade de ocorrer um caos político era acentuada, né? Mas o Bolsonaro foi na frente, né? Além, tudo bem, não foi benevolência, caridade, não. Ele estava pensando nisso já, tá? Na possibilidade de ocorrer um caos político, econômico, e é justamente o que alguns desejam, né? Porque com um caos político, um processo de impeachment, algo do gênero, né, é implementado com mais facilidade. Existem inúmeros fatores que explicam a debilidade da atividade econômica. Destacando de forma sintética, né, porque eu iria ficar aqui escrevendo um livro, né, sobre os fatores que debilitam a atividade econômica, né, mas eu vou botar apenas de uma forma muito simplória. A própria política econômica recessiva debilita as empresas e, por conseguinte, o nível de investimento, o emprego, a massa salarial e o consumo das famílias, que representa, como sempre digo, em torno de 62% do PIB. Ou seja, o governo quer controlar a economia, né, com uma política recessiva, retirando recursos do mercado, né? E aí ele vai diminuir a massa salarial. Diminui a massa salarial, diminui o consumo das famílias. Aí as empresas vão vender menos. Desemprego. Então, realmente, esses fatores concorrem contra
o bem-estar da sociedade. A falta de recursos gera o inadimplemento, que inviabiliza as atividades econômicas. Pois, na medida que o agente econômico A deve ao cidadão B, que por sua vez não efetua o pagamento ao indivíduo C, e assim sucessivamente, esse fenômeno reduz o nível do PIB, podendo conduzir à recessão. Mas é claro, eu não pago a João, João não paga a Pedro, Pedro não paga a Manel da quitanda. Se ninguém paga ninguém, esse inadimplemento, isso vai gerar uma recessão, isso é óbvio, né? E, claro, desemprego, né? O nível de emprego oscila por muitos motivos. Neste vídeo, em uma abordagem simplória, simples, abordaremos 2 tipos de desemprego. Só 2, tá? Tem mais, mas vamos apenas 2. Nós temos o desemprego conjuntural. As expectativas, as oscilações próprias do mercado, etc., podem gerar emprego ou desemprego. As políticas econômicas ortodoxas do governo, que o governo implementa, né, ao reduzir os meios de pagamento no conceito M1, para quem não ouviu, não conhece, ou esqueceu, ou nunca ouviu, né? Eu vou explicar. Ao reduzir os meios de pagamento no conceito M1, o que é o meio de pagamento no conceito M1? Papel, moeda e poder do público mais depósito à vista. Esse recurso, ele está muito direcionado, né, ao consumo, dinamizando o quê? A economia, gerando emprego. Claro, o sujeito está com um recurso, sujeito esquecido, o agente econômico tem recurso, né, ou em papel moeda ou em depósito à vista, ele o utiliza para adquirir bens e serviços. E é claro que isso vai aumentar a produção, o investimento, né? Então, mas o governo, a maioria dos governos, a maioria do governo não aumenta os meios de pagamento no conceito M1. Ao contrário, a maioria dos governos diminui, né, os meios de pagamento no conceito M1, diminuindo, por conseguinte, né, a aquisição de bens, né, a utilização de serviços, diminuindo, é claro, a atividade econômica, diminuindo a receita das empresas. O que isso vai gerar? Desemprego. Né? Vamos para um outro tipo de desemprego, é o desemprego estrutural. Esse é o mais complicado e eu vou ser breve nele, porque ele é muito... Quando tem tese de mestrado lá na universidade, a maioria não deseja analisar o desemprego estrutural, não. Ele é simples, mas ao mesmo tempo depende de muito conhecimento. Bom, desemprego estrutural. Buscando ampliar a produtividade e diminuir os custos de produção,
a empresa adota uma tecnologia mais avançada, na qual o nível de atividade até pode aumentar com um menor número de funcionários. Haja vista que o aprimoramento tecnológico ele é poupador de mão de obra. Estão lembrados disso? Eu escrevi num vídeo aí, uns 2 ou 3 vídeos atrás aí, justamente sobre isso, né? O avanço tecnológico ele é poupador de mão de obra. E isso é muito fácil de ser comprovado. Outrora, a oferta de bens e serviços, né, era necessário um maior número de trabalhadores. Mas com o avanço tecnológico, até se pode incrementar a oferta com um quantitativo menor de funcionários. Com a Revolução Industrial, lembre desse vídeo, com a Revolução Industrial, o artesão, né, antigo artesão, né, foi substituído pelas máquinas. E o aprimoramento da tecnologia substitui a mão de obras por máquinas, equipamentos e etc. Isso é um assunto complicado e controverso, mas uma das contradições da sociedade capitalista é o fato que todos buscam o avanço tecnológico, que é poupador de mão de obra. Ora, o consumo da família tem aproximadamente 62% de participação no PIB. Se todas as unidades empresariais diminuírem o número de trabalhadores, por consequência, o consumo diminuirá. Destarte, o nível de atividade, a produção, o lucro, etc., serão reduzidos. Neste contexto habitual e constante, conduz o sistema à crise, mas é uma crise generalizada. Diminui lucro, diminui produção, aumenta desemprego, é uma crise realmente do sistema capitalista. É uma grande contradição isso. No caso brasileiro, prevalece o desemprego conjuntural. O governo, por décadas, implementa políticas econômicas que inibem a atividade econômica e o emprego. Outro aspecto, compreenderam? Todo mundo está aprimorando a sua tecnologia, né? Então, diminui o número de funcionários, diminui a massa salarial, né? Diminui o consumo, né, das famílias, que representa 62% do PIB. O que vai acontecer? Crise no sistema. Vai vender para quem? Ora, é uma questão apenas de raciocínio. Agora, muitas correntes do pensamento econômico não concordam com isso não, hein? Isso aí não é não é um pensamento que haja uma unanimidade, não. Ok? Bom, outro aspecto importantíssimo é o fator de produção sempre presente nas atividades, isto é, o capital. Destarte, o custo do capital, isto é,
as elevadíssimas taxas de juros subtraem o lucro das empresas não financeiras, né? Mesmo que o Comitê de Política Monetária diminua a taxa Selic, né? Taxa Selic, Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, mesmo que haja essa diminuição, mesmo se o Copom diminuir essa taxa de juros, pouca influência tem sobre a taxa de juros final. Haja vista que as instituições financeiras, as maiores, né, atuam em uma estrutura cartelizada. Portanto, o aumento do custo do capital é generalizado, aviltando a atividade econômica, ou seja, gerando desemprego. Bom, chegamos aos 21 minutos. Muito obrigado. Tomara que essa minha febre diminua. E muita paz, muito amor, paz profunda a todos, muita saúde. E que assim seja. E assim está feito, graças a Deus.